Ele sempre teve o mundo aos seus pés, mas nunca soube o que era sentir. Ela, apesar da escuridão, via a vida com mais clareza do que ninguém. Dois caminhos distintos se cruzaram em meio à chuva, mudando para sempre o destino de ambos. Quando o amor surge no lugar mais inesperado, resistir se torna impossível. Antes de conhecer essa emocionante jornada, não se esqueça de curtir e compartilhar esta história inspiradora. A chuva caía sobre a cidade, tornando as ruas normalmente cheias quase desertas. Apenas os carros de luxo passavam velozes, espalhando água pelo caminho. Em um desses veículos, Gustavo Mendonça observava a cidade sem emoção, através dos vidros escuros de sua Mercedes blindada. Aos 38 anos, ele tinha construído um império empresarial que o tornara um dos homens mais poderosos do país. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nunca havia sentido nada. Pelo menos era isso que pensava até aquele dia. O motorista freou bruscamente, fazendo Gustavo desviar os olhos dos documentos que analisava. "Desculpe, senhor", disse o motorista hesitante. "Tem uma moça no meio da rua." Irritado com a interrupção, Gustavo ergueu os olhos e a viu. Uma jovem de cabelos vermelhos como fogo, vestindo roupas simples e encharcadas pela chuva, segurando um buquê de flores. Havia algo de frágil nela, mas também uma força inexplicável em sua postura. Foi quando percebeu. Ela era cega. A jovem tropeçou, e suas flores se espalharam pelo asfalto molhado. As pessoas passavam apressadas, algumas desviando, outras pisando nas flores caídas, todas ignorando sua existência. Sem entender o próprio impulso, Gustavo abriu a porta do carro, ignorando os protestos do motorista sobre seu terno italiano. "Deixe-me ajudá-la", disse ele, abaixando-se para recolher as flores. A água encharcava seus sapatos feitos à mão, mas pela primeira vez em anos isso não importava. "Quem está aí?" A voz dela era suave, mas alerta. Seus olhos, de um verde profundo, fitavam o vazio com uma expressão de cautela. "Alguém que está apenas ajudando", respondeu ele, surpreendendo-se, com o próprio tom gentil. "Não preciso de ajuda", ela respondeu firme. "Posso fazer isso sozinha." Gustavo ficou paralisado. Ninguém em toda sua vida adulta havia recusado sua ajuda. As pessoas praticamente se jogavam aos seus pés por uma migalha de sua atenção. Aquela recusa o intrigou profundamente. "Mesmo assim, permita-me", insistiu, recolhendo as últimas flores. Quando as entregou, seus dedos se tocaram brevemente. Foi um contato rápido, mas suficiente para enviar uma corrente elétrica por todo o seu corpo. "Sou Helena", ela disse, depois de um momento de silêncio. "E você tem mãos gentis para alguém que parece tão poderoso. Como você?" "Seu perfume é caro demais para esta rua", ela sorriu. "E suas mãos são macias demais para alguém que trabalha por aqui." Gustavo sentiu algo diferente em seu peito, uma sensação que não conseguia nomear. "Para onde você está indo? Posso levá-la?" "Não, obrigada", Helena respondeu, ajeitando o buquê em seus braços. "Minha floricultura fica aqui perto, conheço cada pedra desta calçada." "Floricultura?" "Sim, Jardim dos Sonhos. Um nome um tanto poético para uma loja tão pequena, não é?" Ela riu, e o som de sua risada fez algo estremecer dentro dele. "Deixe-me ao menos acompanhá-la até lá", insistiu Gustavo, ignorando as mensagens que faziam seu celular vibrar incessantemente no bolso. "Se isso o faz se sentir melhor", Helena cedeu com um sorriso enigmático. Durante o curto trajeto, Gustavo descobriu que Helena perdera a visão em um acidente há 5 anos. Aprendera a reconhecer cada flor pelo toque e pelo aroma, transformando sua limitação em um dom único. Sua vida era simples, completamente diferente da dele. E ainda assim, havia uma riqueza ali que todo o seu dinheiro jamais pudera comprar. Chegando à pequena loja, Helena parou à porta. "Obrigada pela companhia, senhor." "Gustavo", respondeu, ele surpreendendo-se por não usar seu sobrenome, como costumava fazer em apresentações. "Bem, Gustavo, você salvou minhas flores hoje. Apareça qualquer dia desses para escolher um arranjo. Primeira compra por conta da casa." Antes que ele pudesse responder, ela já havia entrado na loja,
deixando-o sozinho na calçada molhada. Gustavo ficou ali, observando através da vitrine, enquanto ela organizava as flores com uma delicadeza hipnotizante. Seu motorista apareceu com o carro, lembrando-o da reunião importante que o aguardava. No caminho para o escritório, pela primeira vez em anos, Gustavo não conseguia se concentrar nos números em sua tela. Sua mente voltava constantemente àquele encontro na chuva, à sensação dos dedos dela tocando os seus, ao sorriso que parecia guardar 1000 segredos. Naquela noite, em sua cobertura luxuosa com vista para a cidade, Gustavo percebeu que algo havia mudado. O silêncio que antes lhe trazia paz agora parecia vazio. O apartamento decorado com obras de arte caríssimas parecia frio e sem vida. Faltava algo, faltava cor, faltava vida, faltavam flores. Deitado em sua cama king size, com lençóis de algodão egípcio, ele se pegou planejando uma visita à pequena floricultura no dia seguinte. Não sabia explicar por quê, mas pela primeira vez em muito tempo estava ansioso pelo amanhecer. Talvez, apenas talvez, aquele encontro na chuva fosse o início de algo que nem todo o seu dinheiro poderia comprar, uma chance de realmente sentir. E assim, naquela noite chuvosa, o destino havia traçado seu plano, um plano que transformaria para sempre a vida de um homem que tinha tudo, exceto o que realmente importava, e uma mulher que, mesmo sem poder ver o mundo, enxergava a verdadeira essência das pessoas. Na manhã seguinte, Gustavo acordou mais cedo que o habitual. Seu ritual matinal, sempre tão meticulosamente cronometrado, parecia diferente. Enquanto ajustava a gravata italiana diante do espelho, percebeu que estava ansioso, uma sensação que há muito não experimentava. Cancelou todas as reuniões da manhã, algo impensável em sua rotina rigorosamente planejada. O Jardim dos Sonhos abria às 8h, conforme havia discretamente verificado em uma rápida pesquisa na noite anterior. Às 8h15, seu carro estacionava na Rua Modesta, onde a pequena floricultura se localizava. A loja, que na chuva do dia anterior parecera apenas mais um estabelecimento comum, revelava-se diferente sob a luz da manhã. A fachada, embora simples, tinha um charme próprio. Flores de todas as cores transbordavam em vasos artesanais, e uma trepadeira emoldurava a entrada com delicadas flores roxas. O sino da porta tilintou quando ele entrou, anunciando sua presença. "Bom dia!" A voz de Helena soou do fundo da loja. "Sinto o cheiro de Armani? Seria você, Gustavo?" Ele parou surpreso. "Como soube? Além do perfume?" Seus passos são firmes, mas hesitantes, como alguém que não está acostumado a ambientes simples como este. Ela sorriu, arrumando um arranjo de lírios. "O que o traz aqui tão cedo?" Pela primeira vez em anos, Gustavo se viu sem palavras. O que diria? Que não conseguira dormir pensando nela, que algo inexplicável o atraíra até ali. "Preciso de flores para meu escritório." "Ah, claro." Helena pareceu levemente desapontada. "Que tipo de ambiente é? Minimalista, tons de cinza e branco." "Típico," ela murmurou, movendo-se com surpreendente desenvoltura entre os vasos. "Mas vamos trazer um pouco de vida para esse seu mundo monocromático. O que acha de orquídeas?" "Na verdade, confio em sua escolha." Helena parou, virando-se em sua direção. Um homem poderoso que confia no julgamento de uma florista cega? Isso é novo. "Você me intriga," admitiu Gustavo, aproximando-se. "Como consegue identificar cada flor sem vê-las?" "Venha aqui." Ela estendeu a mão. Hesitante, ele a pegou. Helena guiou seus dedos até uma flor próxima. "Feche os olhos." Gustavo obedeceu, sentindo a suavidade das pétalas sob seus dedos. "Sente a textura? O formato único?" "Esta é uma peônia. Cada flor tem sua própria assinatura, sua própria história para contar. Só precisamos aprender a escutar com mais do que nossos olhos." O toque dela em sua mão, guiando-o através das diferentes flores, despertava sensações que ele julgava há muito adormecidas. Helena explicava cada característica, cada fragrância, com uma paixão que tornava impossível não se envolver em seu mundo. "Como você começou neste negócio?" perguntou ele, ainda de olhos fechados, absorvendo cada sensação. "Depois do acidente, precisei reaprender tudo. As flores me salvaram.
Cada uma delas me ensinou que existem diferentes formas de ver o mundo. Ela soltou sua mão e Gustavo sentiu imediatamente a falta do contato. No início, muitos duvidaram. Uma florista cega parecia uma piada de mau. Gosto, mas provei que podia fazer isso. Cada cliente que sai daqui feliz é uma pequena vitória. E quanto aos espinhos? Não se machuca? Helena riu, um som que fez seu coração acelerar. Os espinhos são parte da beleza. Não podemos apreciar verdadeiramente algo se não aceitarmos seus desafios. Gustavo observou enquanto ela começava a montar um arranjo, suas mãos movendo-se, com precisão e graça. Orquídeas brancas mesclavam-se com pequenas flores azuis que ele não reconhecia, criando algo ao mesmo tempo elegante e surpreendente. Miosotes, explicou ela, percebendo seu interesse. Também conhecidas como não me esqueças, combinam perfeitamente com as orquídeas, trazendo um toque de cor sem ser excessivo. Seu escritório continuará minimalista, mas agora terá uma história para contar. Quanto devo? Primeira compra. É por conta da casa, lembra? Helena sorriu estendendo o arranjo. Considere um agradecimento por ontem. Não posso aceitar. Pode e vai, ela insistiu, mas com uma condição. Qual? Volte para me contar como as flores transformaram seu ambiente. Quero saber se consegui trazer um pouco de vida ao seu mundo de cinza. Naquele momento, Gustavo percebeu que não eram apenas as flores que estavam trazendo cor à sua vida. Era ela, com sua força gentil e sua capacidade de enxergar beleza mesmo na escuridão. Voltarei, prometeu, e pela primeira vez em anos, era uma promessa que pretendia cumprir com todo o seu coração. Ao sair da loja, carregando o delicado arranjo, Gustavo sabia que algo fundamental havia mudado. O homem que entrara ali 15 minutos antes não era o mesmo que saía agora. Helena havia despertado algo nele, algo que nem suas conquistas empresariais, nem sua fortuna haviam conseguido tocar. Em seu escritório, mais tarde, enquanto observava as flores cuidadosamente posicionadas em sua mesa de trabalho, percebeu que estava sorrindo. O aroma suave das flores preenchia o ambiente, transformando o espaço antes asséptico em algo mais vivo, mais real. Como Helena havia dito, agora havia uma história para contar. E essa história, ele percebia, estava apenas começando. Durante a semana que se seguiu, Gustavo criou uma nova rotina. Todas as manhãs, antes de seguir para o escritório, parava. No Jardim dos Sonhos. No início inventava desculpas. Mais flores para o escritório, um presente para sua secretária, arranjos para a sala de reuniões. Helena, com seu sorriso enigmático, fingia acreditar em suas justificativas. Em uma dessas manhãs, encontrou-a organizando uma nova remessa de flores. O sol da manhã entrava pela vitrine, fazendo seus cabelos vermelhos brilharem como cobre, polido. Ela cantarolava baixinho, completamente absorta em seu trabalho. Bom dia, disse ele, observando como ela reconhecia imediatamente sua presença. Deixe-me adivinhar, Helena sorriu. Mais flores para seu escritório que já deve parecer. Uma estufa? Na verdade, Gustavo hesitou. Hoje vim apenas conversar. Helena parou o que estava fazendo, surpresa. O poderoso empresário tem tempo para conversas numa floricultura? Tenho 1 hora antes da primeira reunião, respondeu ele, aproximando-se do balcão. E quero aprender sobre flores. O rosto dela se iluminou. Sério, a maioria dos clientes só quer algo bonito e rápido. Não sou a maioria dos clientes. Não, definitivamente não é. Ela concordou, estendendo a mão. Venha, vou te ensinar algo especial hoje. Helena o guiou até os fundos da loja, onde uma pequena estufa improvisada abrigava flores mais delicadas. O espaço era apertado, forçando-os a ficarem próximos. Gustavo podia sentir o perfume suave de seus cabelos misturado ao aroma das flores. Aqui é onde cuido das minhas favoritas, explicou ela. Flores que precisam de atenção especial, como as gardênias. Como você consegue cuidar de tudo? Isso sozinha? Tenho ajuda algumas horas por semana. Marina, uma estudante de botânica,
vem pela manhã para organizar as entregas e me ajudar com a papelada. Mas o cuidado com as flores, isso é todo meu. Enquanto ela falava, suas mãos dançavam sobre as plantas com uma intimidade que fascinava Gustavo. Cada toque era preciso, cada movimento tinha um propósito. Como você aprendeu tudo isso? Helena ficou quieta por um momento, suas mãos parando sobre uma gardênia. Depois do acidente, passei meses em depressão. Um dia, minha avó trouxe um vaso de violetas para meu quarto. Disse que mesmo que eu não pudesse vê-las, poderia senti-las crescer. No início achei bobagem, mas comecei a tocar as flores todos os dias, sentindo as mudanças sutis, aprendendo seus ritmos. Foi assim que descobri que existem outras formas de enxergar o mundo. Gustavo observou uma pequena ruga de concentração formar-se entre suas sobrancelhas enquanto ela falava. Era a primeira vez que ela mencionava o acidente desde seu primeiro encontro. E sua avó? Partiu há 2 anos, Helena respondeu suavemente. Mas deixou este lugar para mim. Era dela, sabe? O Jardim dos Sonhos existe há mais de 40 anos. Sinto muito, disse ele genuinamente. Não sinta. Ela viveu uma vida plena e me ensinou a mais importante das lições, que a verdadeira beleza está em continuar florescendo, mesmo quando o mundo parece escuro. Naquele momento, observando Helena entre suas flores, Gustavo sentiu algo mudar dentro de si. Ali estava uma mulher que perdera tanto, e ainda assim conseguia ver beleza em tudo. Enquanto ele, com todo o seu império, mal conseguia encontrar significado em seus dias até conhecê-la. Me ensine, pediu ele, surpreendendo a ambos. Quero aprender a ver como você vê. Helena sorriu, pegando sua mão novamente. Primeira lição: feche os olhos. Não tente controlar tudo, apenas sinta. Durante a hora seguinte, Helena o guiou pelo mundo das flores através do tato e do olfato. Ensinou-o a reconhecer diferentes texturas, a identificar fragrâncias sutis, a entender o momento certo de regar cada espécie. Você tem um dom natural, ela comentou surpresa, quando ele identificou corretamente uma orquídea apenas pelo toque. Tenho uma boa professora, respondeu ele, abrindo os olhos para encontrá-la sorrindo. O celular de Gustavo vibrou, lembrando-o do mundo exterior. Era hora de sua reunião. Preciso ir, disse ele, relutante. Volte amanhã, Helena respondeu. Ainda temos muito a explorar. Saindo da loja, Gustavo percebeu que suas mãos ainda carregavam o perfume das flores. Em seu escritório, durante a reunião com investidores, pegou-se pensando nas palavras de Helena sobre ver beleza mesmo na escuridão. Naquela noite, em vez de trabalhar até tarde, como de costume, passou horas pesquisando sobre flores. Queria surpreendê-la. No dia seguinte, mostrar que estava verdadeiramente interessado em seu mundo. Pela primeira vez em anos, sentia-se como um estudante ansioso para impressionar a professora. O que ele ainda não sabia era que aquela primeira lição na pequena estufa seria apenas o começo de uma transformação muito maior em sua vida. Uma transformação que o ensinaria que, às vezes, é preciso fechar os olhos para realmente começar a ver. As semanas se passaram e as visitas de Gustavo ao Jardim dos Sonhos tornaram-se parte indispensável de sua rotina. Cada manhã trazia uma nova lição, não apenas sobre flores, mas sobre a vida. Helena, com sua sensibilidade aguçada, percebia as mudanças sutis em Gustavo, sua voz mais suave, seus movimentos menos rígidos, a forma como agora respirava profundamente o aroma das flores antes de tocá-las. Em uma manhã particularmente agitada, Gustavo entrou na loja parecendo tenso. Helena, arrumando um vaso de lírios, sentiu imediatamente a mudança em sua energia. Dia difícil? Perguntou ela, virando-se em sua direção. Como você... Ele começou, mas então sorriu. Esqueci que você vê mais do que a maioria. Seus passos, explicou Helena, estão mais pesados hoje. Conte-me, o que aconteceu? Gustavo hesitou. Normalmente não compartilhava seus problemas profissionais com ninguém, mas algo em Helena o fazia querer se abrir. Estou prestes a fechar. Um negócio importante,
começou ele, aproximando-se do balcão. Uma fusão que venho planejando há meses, mas agora, no último momento, surgiram complicações. Helena ouviu atentamente enquanto Gustavo explicava os detalhes. Ela não entendia muito de fusões corporativas, mas percebia a preocupação em sua voz. Sabe, disse ela depois que ele terminou, as flores também enfrentam desafios. Às vezes, uma planta que parece forte de repente começa a murchar. O segredo é entender a raiz do problema. E como você faz isso? Perguntou Gustavo intrigado. Venha, Helena o chamou, guiando-o até uma pequena área nos fundos da loja. Ali, várias plantas em diferentes estágios de crescimento estavam dispostas em prateleiras. Este é meu hospital de plantas, ela explicou sorrindo. Aqui cuido das que estão enfrentando dificuldades. Ela pegou um pequeno vaso com uma planta que parecia estar morrendo. Veja esta aqui, ou melhor, toque. Gustavo tocou as folhas murchas, sentindo sua textura áspera. À primeira vista, ou toque, parece que está morrendo, não é? Perguntou Helena. Mas o problema nem sempre está nas folhas que vemos. Muitas vezes está nas raízes que não podemos ver. Ela gentilmente removeu a planta do vaso, expondo as raízes. Sente isso? As raízes estão compactadas, não tem espaço para crescer. Esta planta não está morrendo, está sufocada. Gustavo ficou fascinado com a analogia. E como você resolve isso? Primeiro, identificamos o problema real. Depois damos à planta o que ela precisa. Neste caso, um vaso maior e solo fresco. Com cuidado e paciência, ela voltará a florescer. Enquanto observava Helena replantar cuidadosamente a pequena planta, Gustavo sentiu algo mudar dentro de si. Talvez o problema com a fusão não fosse o que ele pensava inicialmente. Talvez, como a planta, o negócio precisasse de mais espaço para crescer. Helena, disse ele, sua voz cheia de uma nova determinação. Você acabou de me dar uma ideia brilhante. Ela sorriu, limpando as mãos no avental. Feliz em ajudar. Mas lembre-se, Gustavo, às vezes as soluções mais simples são as melhores. Nem tudo precisa ser complicado. Naquele momento, olhando para Helena com terra nas mãos e um sorriso no rosto, Gustavo sentiu uma onda de afeto que o pegou de surpresa. Ela era tão diferente de todas as pessoas em seu círculo social, genuína, simples, profundamente sábia. Obrigado, disse ele, sua voz mais suave do que pretendia. Você não faz ideia do quanto me ajudou hoje. O prazer é meu, respondeu Helena. E por um momento, pareceu que ela queria dizer algo mais. Mas então, voltando-se para suas plantas, acrescentou. Agora vá, você tem um negócio para salvar. Saindo da loja, Gustavo sentiu-se revigorado. A lição das raízes o fez repensar toda a sua estratégia para a fusão. Em vez de forçar uma união que poderia sufocar ambas as empresas, ele decidiu propor uma parceria mais flexível, dando a ambos os lados espaço para crescer. Nos dias que se seguiram, Gustavo mergulhou nas negociações com uma nova perspectiva. Seus associados notaram a mudança. Ele estava mais paciente, mais aberto a ideias diferentes, mais focado em soluções de longo prazo do que em ganhos imediatos. Uma semana depois, a fusão foi concluída com sucesso, em termos que beneficiavam todas as partes envolvidas. Era um triunfo não apenas financeiro, mas pessoal para Gustavo. Naquela noite, depois que todos os contratos foram assinados e as comemorações terminaram, Gustavo se viu dirigindo de volta ao Jardim dos Sonhos. A loja já estava fechada, mas uma luz suave brilhava pela vitrine. Ele bateu levemente no vidro. Momentos depois, Helena apareceu, surpresa. Gustavo, o que faz aqui tão tarde? Eu precisava te agradecer, disse ele, percebendo só então que não tinha realmente planejado o que dizer. Sua lição sobre as raízes mudou tudo. Helena sorriu, abrindo a porta para deixá-lo entrar. O aroma das flores à noite era diferente, mais intenso, quase mágico. Fico feliz que tenha ajudado, disse ela suavemente, mas tenho certeza que o mérito é todo seu. Não, insistiu Gustavo.
Você me fez ver as coisas de uma forma diferente. Não apenas os negócios, mas tudo. Houve um momento de silêncio entre eles, cheio de algo não dito. Gustavo percebeu que estava mais perto de Helena do que o normal. Podia sentir o calor de sua presença. Helena, ele começou, mas foi interrompido pelo som do celular. O momento se quebrou. Helena deu um passo para trás e Gustavo relutantemente atendeu a chamada. Era seu assistente, com uma emergência de última hora relacionada à fusão. Preciso ir, disse ele, depois de desligar. Mas voltarei amanhã. Estarei aqui, respondeu Helena, com um sorriso que parecia guardar 1000 segredos. Saindo da loja, Gustavo sentiu que algo fundamental havia mudado. As lições de Helena não eram apenas sobre flores ou negócios, eram sobre vida, sobre conexão, sobre ver beleza onde outros viam apenas desafios. E em algum lugar, no fundo de seu coração, uma semente de algo mais profundo começava a germinar. As semanas se transformaram em meses, e a relação entre Gustavo e Helena continuava a se aprofundar. As visitas matinais à floricultura se tornaram o momento mais esperado do dia para Gustavo. Ele descobriu que o mundo visto através dos olhos, ou melhor, através das percepções, de Helena, era infinitamente mais rico e colorido do que jamais imaginara. Em uma tarde de sábado particularmente agradável, Gustavo chegou ao Jardim dos Sonhos, fora de seu horário habitual. Helena estava fechando a loja quando ouviu os passos familiares se aproximando. "Gustavo!" ela chamou surpresa. "O que faz aqui a esta hora?" Ele hesitou por um momento antes de responder. "Na verdade, vim te fazer um convite." Helena inclinou, a cabeça curiosa. "Um convite?" "Sim." Gustavo respirou fundo, reunindo coragem. "Gostaria de te levar para jantar. Quer dizer, se você quiser, é claro." Um sorriso suave se espalhou pelo rosto de Helena. "Jantar? Isso é inesperado." "Eu sei que pode parecer repentino." Gustavo apressou-se em explicar. "Mas já nos conhecemos há meses e, bem, eu gostaria de passar mais tempo com você, fora da loja." Helena ficou em silêncio por alguns segundos, que para Gustavo pareceram uma eternidade. Finalmente ela respondeu. "Eu adoraria, Gustavo, mas com uma condição." "Qual?" ele perguntou ansioso. "Deixe-me escolher o lugar." Ela sorriu. "Confie em mim." Gustavo, acostumado a sempre estar no controle, sentiu uma mistura de nervosismo e excitação com a proposta. "Tudo bem, confio em você." Uma hora depois, Gustavo se viu sendo guiado por Helena pelas ruas do bairro. Ela caminhava com confiança, seu braço levemente entrelaçado no dele. Para sua surpresa, eles não foram a nenhum restaurante chique ou exclusivo como ele estava acostumado. Em vez disso, Helena o levou a um pequeno parque comunitário. O ar da noite estava repleto do perfume de jasmins e o som suave de uma pequena fonte próxima criava uma atmosfera quase mágica. "Chegamos", anunciou Helena, parando perto de um grande carvalho. Gustavo olhou ao redor confuso. "Mas não há restaurante aqui." Helena riu suavemente. "Quem disse que precisamos de um restaurante para jantar? Espere aqui." Ela se afastou por um momento, voltando com uma cesta que estava escondida atrás de um arbusto. "Piquenique noturno", ela explicou. "Achei que seria mais especial do que qualquer restaurante 5 estrelas." Gustavo ficou sem palavras. Em todos os seus anos de jantares de negócios e encontros sofisticados, nunca havia experimentado algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão encantador. Eles se sentaram sobre uma manta macia, e Helena começou a tirar da cesta uma variedade de petiscos caseiros, frutas frescas e uma garrafa de vinho. "Como você preparou tudo isso?" perguntou Gustavo, admirado. "Tenho meus segredos", ela sorriu misteriosamente, "e alguns amigos muito prestativos." À medida que a noite avançava, Gustavo se viu mais relaxado do que jamais estivera. Eles conversaram sobre tudo e nada, riram de histórias antigas e compartilharam sonhos para o futuro. Helena falou sobre seu desejo de expandir a floricultura, talvez criar um programa para ensinar arranjos florais a outras pessoas com deficiência visual. Gustavo, por sua vez,
confessou seu crescente desencanto com o mundo corporativo e seu desejo de fazer algo mais significativo com sua vida e recursos. Em um momento de silêncio confortável, Gustavo observou Helena. A luz suave do luar iluminava seu rosto, destacando a delicadeza de suas feições. Sem pensar, ele estendeu a mão e tocou levemente seu rosto. Helena ficou imóvel por um instante, então inclinou-se em direção ao toque. "O que você vê, Gustavo?" ela perguntou suavemente. "Vejo..." Ele hesitou buscando as palavras certas. "Vejo beleza, força. Vejo alguém que me ensinou a enxergar o mundo de uma forma completamente nova." Lentamente, quase hesitante, Gustavo se inclinou para a frente. Helena, sentindo sua aproximação, fez o mesmo. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de promessa e emoção contida. Quando se separaram, ambos ficaram em silêncio, por um momento absorvendo o que acabara de acontecer. "Isso foi..." começou Gustavo. "Inesperado", completou Helena com um sorriso. "Maravilhoso", corrigiu ele. Eles passaram o resto da noite conversando em voz baixa, compartilhando mais beijos e descobrindo uma nova dimensão em seu relacionamento. Quando finalmente chegou a hora de irem embora, Gustavo se sentiu relutante em deixar aquele momento perfeito. "Helena", ele disse, segurando suas mãos, "quero que saiba que nós, é importante para mim. Você é importante para mim." Ela apertou suas mãos gentilmente. "Você também é importante para mim, Gustavo. Mais do que imaginei que alguém poderia ser." Enquanto caminhavam de volta de mãos dadas, Gustavo percebeu que algo fundamental havia mudado. O mundo corporativo, que antes ocupava todos os seus pensamentos, agora parecia distante e menos relevante. O que realmente importava estava ali, ao seu lado, guiando-o por um caminho que ele nunca soube que existia. Naquela noite, deitado em sua cama, Gustavo não conseguia parar de sorrir. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentia verdadeiramente feliz, verdadeiramente vivo. E tudo graças a uma florista cega que lhe ensinara a ver o mundo com o coração. O que ele não sabia era que este era apenas o começo. O destino. Ainda tinha muitas surpresas reservadas para Gustavo e Helena, algumas doces, outras desafiadoras. Mas juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que o futuro lhes reservasse. As semanas que se seguiram ao piquenique no parque foram como um sonho para Gustavo e Helena. Seu relacionamento floresceu, preenchendo suas vidas com uma alegria que nenhum dos dois havia experimentado antes. Gustavo passou a dividir seu tempo entre o escritório e a floricultura, muitas vezes surpreendendo Helena com visitas inesperadas no meio do dia. No entanto, como toda rosa tem seus espinhos, seu idílio estava prestes a enfrentar seus primeiros desafios. Numa tarde ensolarada de quinta-feira, Gustavo entrou apressado no Jardim dos Sonhos, seu rosto tenso e preocupado. "Helena", chamou ele, sua voz traindo uma ansiedade incomum. Helena, que estava arrumando um vaso de tulipas, virou-se imediatamente ao ouvir o tom de sua voz. "Gustavo, o que houve?" Ele se aproximou, pegando suas mãos nas dele. "Preciso viajar. Hoje à noite." "Viajar?" Ela repetiu surpresa. "Para onde? Por quanto tempo?" Gustavo suspirou pesadamente. "Nova York. Um de nossos maiores investidores está ameaçando retirar seu apoio. Preciso ir pessoalmente para tentar salvar a situação. Ficarei fora por pelo menos 2 semanas." Helena ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Eles nunca haviam ficado tanto tempo separados desde que começaram a se ver. "Entendo", disse ela finalmente, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. "É o seu trabalho. Você precisa ir." Gustavo sentiu uma pontada de culpa ao ouvir. A resignação em sua voz. "Sinto muito, Helena. Eu queria ter mais tempo para me preparar, para nos preparar, mas a situação é crítica." "Não se preocupe comigo", ela respondeu, apertando levemente suas mãos. "Estarei aqui quando você voltar." Ele a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos perfumados. "Vou sentir sua falta a cada minuto." "Eu também",
ela murmurou contra seu peito. Naquela noite, Gustavo partiu para Nova York com o coração pesado. Nos dias que se seguiram, ele se viu dividido entre intermináveis reuniões de negócios e a saudade constante de Helena. Eles falavam todos os dias por telefone, mas não era o mesmo. Enquanto isso, em São Paulo, Helena enfrentava seus próprios desafios. A ausência de Gustavo deixou um vazio em sua rotina e ela se pegava constantemente tocando o pequeno vaso de orquídeas que ele havia lhe dado antes de partir. Uma semana após a partida de Gustavo, Helena recebeu uma visita inesperada na floricultura. O sino da porta tilintou, anunciando a entrada de um cliente. "Boa tarde", ela cumprimentou virando-se na direção do som. "Em que posso ajudar?" "Boa tarde", respondeu uma voz feminina, suave, mas firme. "Você deve ser Helena." Helena inclinou a cabeça, intrigada. "Sim, sou eu. E você é..." "Beatriz Mendonça", a mulher respondeu, aproximando-se. "Sou a mãe de Gustavo." O coração de Helena saltou. Gustavo havia mencionado sua mãe apenas brevemente, descrevendo-a como uma mulher elegante e um tanto reservada. Ele nunca havia falado sobre apresentá-las. "Senhora Mendonça", Helena disse, estendendo a mão. "É um prazer conhecê-la." Beatriz apertou sua mão levemente. "O prazer é meu, querida. Espero que não se importe com minha visita surpresa. Achei que já era hora de conhecer a mulher que tem ocupado tanto os pensamentos do meu filho." Havia algo no tom de Beatriz que deixou Helena inquieta. Era educado, mas com uma frieza subjacente que não passou despercebida. "Claro que não me importo", Helena respondeu, mantendo um sorriso no rosto. "Gostaria de um chá? Tenho uma pequena área nos fundos onde podemos conversar." "Isso seria adorável", Beatriz concordou. Enquanto preparava o chá, Helena sentia o olhar avaliador de Beatriz sobre ela. Quando finalmente se sentaram, a tensão era palpável. "Então, Helena", Beatriz começou, sua voz suave, mas penetrante. "Conte-me sobre você. Como conheceu meu filho?" Helena relatou brevemente o encontro na chuva e como seu relacionamento havia se desenvolvido. Beatriz ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo pequenos sons de reconhecimento. "Fascinante", disse Beatriz quando Helena terminou. "Devo admitir, fiquei bastante surpresa quando soube do envolvimento de Gustavo com alguém como você." O tom condescendente não passou despercebido por Helena. "Alguém como eu?" ela perguntou, mantendo a voz calma. "Oh, você sabe." Beatriz continuou com um leve aceno de mão. "Alguém tão diferente do mundo dele, uma florista e bem... cega." Helena completou, sentindo uma onda de desconforto. "Exatamente", Beatriz confirmou sem hesitação. "Você deve entender, Helena, que Gustavo tem responsabilidades, expectativas a atender. Nosso mundo, bem, é complicado." Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Com todo respeito, senhora Mendonça, acredito que Gustavo é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões." Beatriz suspirou. "Claro que é, querida. Mas às vezes precisamos proteger aqueles que amamos de escolhas impulsivas." O restante da conversa passou como um borrão para Helena. Quando Beatriz finalmente se foi, deixando para trás o aroma de um perfume caro e palavras não ditas, Helena se sentiu exausta e confusa. Naquela noite, durante sua ligação habitual com Gustavo, Helena hesitou. Deveria contar sobre a visita de sua mãe? Parte dela queria compartilhar tudo, buscar conforto nele, mas outra parte temia criar problemas entre Gustavo e sua família. "Está tudo bem, Helena?" Gustavo perguntou, notando sua hesitação. "Você parece distante hoje." "Estou bem", ela mentiu, forçando um sorriso em sua voz. "Apenas cansada. Como estão as coisas em Nova York?" Enquanto Gustavo falava sobre suas reuniões, Helena se perguntava o que o futuro reservava para eles. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida que ela lutava para ignorar. O que começara como um conto de fadas, agora enfrentava seu primeiro teste real. Helena sabia que o amor deles era forte, mas seria forte.
O suficiente para superar as expectativas da sociedade e as pressões familiares. Só o tempo diria. Os dias que se seguiram à visita de Beatriz foram um turbilhão de emoções para Helena. Cada vez que o sino da porta da floricultura tocava, seu coração saltava, dividido entre a esperança de que fosse Gustavo retornando mais cedo e o temor de que fosse novamente sua mãe. Enquanto isso, em Nova York, Gustavo enfrentava suas próprias batalhas. As negociações com os investidores estavam se provando mais difíceis do que o previsto, e ele se via constantemente distraído, seus pensamentos voltando para Helena e para casa. Numa noite particularmente estressante, após uma reunião tensa, Gustavo ligou para Helena. Oi, ela atendeu, sua voz uma mistura de alívio e ansiedade. Helena, ele suspirou, sentindo parte de sua tensão se dissipar só de ouvir sua voz. Como você está? Houve uma pausa antes que ela respondesse. Estou bem, e você, como estão as coisas aí? Gustavo hesitou. Havia algo na voz de Helena, uma tensão sutil, que ele não conseguia decifrar completamente. As coisas estão complicadas, mas não quero falar sobre isso agora. Helena, está acontecendo alguma coisa? Você parece diferente. Helena mordeu o lábio, debatendo internamente se deveria contar sobre a visita de Beatriz. Finalmente, decidiu que a honestidade era o melhor caminho. Gustavo, sua mãe veio me visitar. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Minha mãe? Gustavo finalmente conseguiu dizer, sua voz uma mistura de surpresa e apreensão. O que ela disse? Helena respirou fundo antes de responder. Ela deixou claro que não aprova nosso relacionamento. Disse que você tem responsabilidades, expectativas a atender, que eu sou diferente demais do seu mundo. Gustavo sentiu uma onda de raiva e frustração. Helena, me desculpe, eu não sabia que ela faria isso. O que ela disse não importa, entende? O que temos é entre nós dois, ninguém mais. Eu sei, Helena respondeu suavemente. Mas, Gustavo, ela não está totalmente errada, está? Somos de mundos muito diferentes. Às vezes me pergunto se... Não, Gustavo a interrompeu firmemente. Não termine esse pensamento. Helena, o que temos é real. É mais real do que qualquer negócio, qualquer expectativa social. Você me ensinou a ver o mundo de uma forma que eu nunca imaginei possível. Não vou desistir disso de nós por nada. As palavras de Gustavo aqueceram o coração de Helena, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Eu te amo, Gustavo, ela disse, sua voz embargada. Mas tenho medo. Medo de não ser suficiente, de te fazer escolher entre mim e sua família, seu mundo. Helena, escute-me, Gustavo falou, sua voz cheia de emoção. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. E se eu tiver que escolher, escolho você. Sempre você. Naquele momento, mesmo separados por milhares de quilômetros, ambos sentiram a força de seu vínculo. Era como se suas almas estivessem conectadas por fios invisíveis, mais fortes que qualquer distância física ou barreira social. Os dias seguintes foram um teste de resistência para ambos. Helena mergulhou no trabalho, criando arranjos cada vez mais complexos e ousados, canalizando suas emoções através das flores. Gustavo, por sua vez, atacou as negociações com uma determinação renovada, ansioso para resolver tudo e voltar para casa, para Helena. Uma semana depois, Gustavo finalmente conseguiu fechar o acordo com os investidores. Exausto, mas vitorioso, ele ligou para Helena assim que saiu da última reunião. Está feito, ele anunciou, mal conseguindo conter sua excitação. Estou voltando amanhã. Helena sentiu uma onda de alívio e alegria. Mal posso esperar para te ver, ela respondeu, sua voz cheia de emoção. Na manhã seguinte, enquanto Gustavo embarcava em seu voo de volta a São Paulo, Helena preparava uma surpresa especial na floricultura. Ela havia criado um arranjo único, combinando as flores favoritas de Gustavo com algumas espécies raras que ela vinha cultivando especialmente para ele. Quando o sino da porta finalmente anunciou a chegada de Gustavo, Helena sentiu seu coração acelerar. Ela ouviu seus passos familiares se aproximando rapidamente e, antes que pudesse dizer qualquer coisa,
sentiu-se envolvida em um abraço apertado. Helena, Gustavo murmurou contra seus cabelos. Senti tanto a sua falta. Eles ficaram assim por um longo momento, apenas absorvendo a presença um do outro. Quando finalmente se separaram, Helena guiou Gustavo até o arranjo que havia preparado. Isso é para você, ela disse suavemente, colocando as mãos dele sobre as flores. Cada flor aqui tem um significado especial. Juntas elas contam nossa história. Gustavo tocou as flores delicadamente, lembrando-se de todas as lições que Helena lhe dera sobre sentir com mais do que apenas os olhos. É lindo, ele sussurrou, emocionado, assim como você. Naquele momento, olhando para Helena entre as flores que ela tão cuidadosamente arranjara, Gustavo tomou uma decisão. Não importava o que sua mãe pensasse. Não importava as expectativas da sociedade ou os desafios que pudessem enfrentar. O que ele e Helena tinham era precioso demais para ser sacrificado. Helena, ele disse, segurando suas mãos, quero que saiba que estou comprometido com isso, com nós. Não importa o que aconteça, estaremos juntos. Como as flores que você cultiva, nosso amor tem raízes profundas. Pode enfrentar ventos fortes, mas não será arrancado. Helena sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Juntos, ela repetiu apertando as mãos dele. Enquanto se beijavam, rodeados pelo perfume das flores e a promessa de um futuro compartilhado, ambos sabiam que, não importava quais desafios o destino lhes reservasse, enfrentariam tudo lado a lado. Seu amor, como as mais resilientes das plantas, encontraria uma maneira de florescer, mesmo nos terrenos mais improváveis. Os meses que se seguiram ao retorno de Gustavo foram um período de ajustes e crescimento para o casal. O amor deles havia sido testado pela distância e pela desaprovação familiar, mas emergira mais forte. No entanto, novos desafios estavam prestes a surgir. Desafios que testariam não apenas seu relacionamento, mas também suas convicções individuais. Em uma manhã de sábado, Gustavo chegou ao Jardim dos Sonhos com uma expressão pensativa. Helena, percebendo sua chegada, notou imediatamente a mudança em seu humor. Bom dia, amor, ela o cumprimentou, aproximando-se para um beijo. Há algo errado? Gustavo suspirou, abraçando-a. Não exatamente errado, mas complicado. Posso te contar algo? Claro, Helena, respondeu, guiando-o para os fundos da loja onde tinham mais privacidade. Uma vez acomodados, Gustavo começou. Lembra-se daquele grande projeto de desenvolvimento urbano que minha empresa está planejando? Helena assentiu. Gustavo havia mencionado o projeto algumas vezes, falando sobre como transformaria uma área degradada da cidade em um novo centro comercial e residencial. Bem, ele continuou, descobrimos que para realizar o projeto precisaríamos demolir um antigo jardim comunitário. É o único espaço verde naquela área, e aparentemente tem sido mantido pelos moradores locais por décadas. Helena ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E o que você pensa sobre isso? Ela perguntou finalmente. Gustavo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Helena sabia indicar sua frustração. Honestamente, não sei. Antes de te conhecer, nem pensaria duas vezes. Diria que é o preço do progresso. Mas agora... Agora você vê o valor desses espaços verdes. Helena completou suavemente. Exatamente, Gustavo confirmou. Mas não é só isso. Penso em todas as pessoas que cuidaram daquele jardim, nas histórias que ele deve guardar. E me pergunto se tenho o direito de tirar isso deles. Helena estendeu a mão encontrando a de Gustavo e apertando-a gentilmente. O que seus sócios dizem? Eles não entendem minha hesitação, Gustavo respondeu, a frustração evidente em sua voz. Para eles é apenas um pedaço de terra que está no caminho do progresso. Helena refletiu por um momento antes de falar. Sabe, Gustavo, as plantas têm muito a nos ensinar sobre adaptação e resiliência. Talvez haja uma maneira de integrar o jardim ao seu projeto em vez de destruí-lo. Gustavo ficou em silêncio, considerando as palavras de Helena. Então, como se uma luz se acendesse em sua mente, ele exclamou: E se...
E se incorporássemos o jardim ao projeto, poderíamos expandi-lo, torná-lo o coração verde do novo desenvolvimento. Helena sorriu, sentindo o entusiasmo na voz de Gustavo. Isso soa maravilhoso, e tenho certeza de que os moradores locais apreciariam ver seu espaço especial não apenas preservado, mas valorizado. Nos dias que se seguiram, Gustavo mergulhou em uma revisão completa do projeto. Ele visitou o jardim comunitário, conversou com os moradores e ouviu suas histórias. Cada conversa, cada flor e árvore que via, o fazia pensar em Helena e em como ela havia mudado sua perspectiva sobre o mundo. No entanto, nem tudo eram flores. Quando Gustavo apresentou a nova proposta aos seus sócios, foi recebido com ceticismo e resistência. Isso vai aumentar significativamente os custos, argumentou um deles, e reduzir nossa margem de lucro, acrescentou o outro. Gustavo respirou fundo antes de responder. Sim, inicialmente teremos custos maiores e lucros menores, mas pensem no longo prazo. Um desenvolvimento que preserve e valorize o meio ambiente e a comunidade local será muito mais valioso e sustentável. As discussões foram acaloradas e se estenderam por dias. Gustavo se viu lutando não apenas pelo jardim, mas por uma nova visão de negócios, uma que equilibrasse lucro e responsabilidade social. Em casa, Helena era seu porto seguro. Ela o ouvia pacientemente todas as noites, oferecendo palavras de encorajamento e sabedoria. Lembre-se, ela dizia, até a mais forte das árvores começou como uma pequena semente. Você está plantando algo importante aqui, Gustavo. Finalmente, após semanas de negociações e revisões, o novo projeto foi aprovado. O jardim comunitário não apenas seria preservado, mas expandido e integrado ao desenvolvimento como um parque central, com áreas para cultivo comunitário e educação ambiental. Quando Gustavo deu a notícia a Helena, ela o abraçou apertado, lágrimas de orgulho em seus olhos. Você fez algo incrível, ela sussurrou. Nós fizemos, Gustavo corrigiu. Sem você, sem tudo o que você me ensinou, eu nunca teria visto o valor naquele jardim. Naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo Jardim dos Sonhos após o fechamento, Gustavo percebeu o quanto havia mudado. O homem que uma vez só se importava com lucros e poder, agora via beleza e valor na preservação de um simples jardim comunitário. Helena, ele disse, parando e virando-se para ela. Obrigado por me ensinar a ver o mundo de uma forma diferente. Você não apenas mudou minha visão sobre as plantas e a natureza, mas sobre a vida, os negócios, tudo. Helena sorriu, tocando suavemente o rosto de Gustavo. E você, meu amor, me ensinou que é possível fazer a diferença, mesmo no mundo dos negócios, que podemos usar nosso poder e influência para algo maior que nós mesmos. Enquanto se beijavam, rodeados pelo perfume das flores noturnas, ambos sabiam que estavam no caminho certo. Juntos, estavam não apenas cultivando seu amor, mas também plantando sementes de mudança que floresceriam muito além de suas vidas. O Jardim dos Sonhos havia se tornado mais que uma simples floricultura. Era o símbolo de uma transformação, um lembrete constante de que, com amor e determinação, é possível criar beleza e significado mesmo nos lugares mais improváveis. O sucesso do projeto do Jardim Comunitário trouxe uma nova dimensão à vida de Gustavo e Helena. Enquanto Gustavo era aclamado em círculos empresariais como um visionário em sustentabilidade e responsabilidade social, Helena se via cada vez mais envolvida em projetos comunitários de jardinagem urbana. O Jardim dos Sonhos tornara-se um ponto de referência para iniciativas verdes na cidade. No entanto, com a visibilidade veio também o escrutínio. Em uma manhã ensolarada de primavera, Helena estava preparando a loja para abrir quando ouviu o sino da porta. Era cedo demais para ser um cliente. Olá, ela chamou, virando-se na direção do som. Senhorita Helena? Uma voz masculina respondeu. Sou Felipe Rodrigues, do jornal A Cidade. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu relacionamento com Gustavo Mendonça. Helena sentiu um frio na barriga. Ela e Gustavo haviam mantido seu relacionamento longe dos holofotes até então. Desculpe, mas não dou entrevistas pessoais, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Entendo. Felipe persistiu. Mas o público
tem interesse em saber mais sobre a mulher que aparentemente transformou um dos empresários mais implacáveis da cidade em um defensor do meio ambiente. Há rumores de que você está usando sua influência para manipular decisões corporativas. Helena sentiu o sangue ferver. Isso é absurdo. Peço que se retire, por favor. Após a saída do jornalista, Helena imediatamente ligou para Gustavo, que ficou furioso com a intrusão. Não se preocupe, amor, ele a assegurou. Vou cuidar disso. Nos dias que se seguiram, o casal se viu no centro de uma tempestade midiática. Artigos especulativos surgiram, questionando a natureza de seu relacionamento e a influência de Helena sobre os negócios de Gustavo. Alguns a retratavam como uma manipuladora, outros como uma santa ambientalista. A verdade, como sempre, estava em algum lugar no meio. O estresse começou a afetar ambos. Gustavo passava horas ao telefone com seus advogados e assessores de imprensa, tentando controlar os danos. Helena, por sua vez, via-se hesitante em sair da loja, temendo ser abordada por repórteres. Uma noite, após um dia particularmente difícil, eles se encontraram no apartamento de Gustavo. Helena estava quieta, mexendo distraidamente em um vaso de orquídeas na mesa de centro. No que está pensando? Gustavo perguntou suavemente, sentando-se ao lado dela. Helena suspirou. Estou pensando em como tudo ficou tão complicado. Às vezes me pergunto se não estou causando mais problemas do que ajudando. Gustavo pegou suas mãos, apertando-as gentilmente. Helena, olhe para mim. Ela ergueu o rosto em sua direção. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Não deixe que essas especulações idiotas te façam duvidar disso. Mas sua reputação, seus negócios, minha reputação, Gustavo riu sem humor. Antes de você, eu era conhecido como um tubarão sem coração. Agora, sou visto como alguém que se importa com algo além do lucro. Isso é graças a você. Helena sorriu fracamente. Ainda assim, toda essa atenção não é o que eu queria. Gustavo ficou em silêncio por um momento pensativo. Então, como se tivesse tomado uma decisão, falou. E se dessemos a eles algo para falar? O que quer dizer? Helena perguntou, intrigada. Case-se comigo, Gustavo disse, sua voz cheia de emoção. Não por causa da imprensa ou do que as pessoas pensam, mas porque eu te amo, porque quero passar o resto da minha vida com você. Helena ficou sem palavras, lágrimas brotando em seus olhos. Gustavo, eu... Não precisa responder agora, ele continuou. Sei que é repentino e com toda essa loucura acontecendo, mas quero que saiba que é o que sinto. Você me ensinou a ver beleza onde eu só via números. Me ensinou o valor de cuidar, de nutrir. Quero construir uma vida com você, Helena. Uma vida cheia de flores e crescimento, de desafios e alegrias. Helena estendeu a mão tocando o rosto de Gustavo. Sentiu a barba por fazer, a tensão em sua mandíbula, mas também o calor de sua pele, a suavidade de seu olhar. Sim, ela sussurrou. Sim, eu me caso com você. Eles se abraçaram, as lágrimas se misturando com risos de alegria. Por um momento, o mundo lá fora, com suas manchetes sensacionalistas e rumores maldosos, deixou de existir. Eram apenas eles dois, e a promessa de um futuro juntos. Nos dias que se seguiram, o anúncio de seu noivado pegou a mídia de surpresa. As especulações deram lugar a histórias românticas sobre o empresário. Transformado pelo amor de uma florista cega, o Jardim dos Sonhos foi inundado de flores e cartões de felicitações. Enquanto planejavam seu casamento, Gustavo e Helena decidiram usar a atenção que estavam recebendo para algo positivo. Anunciaram que, em vez de presentes, gostariam que os convidados fizessem doações para projetos de jardinagem comunitária em áreas carentes da cidade. A ideia pegou fogo. Logo, empresas e figuras públicas estavam competindo para ver quem poderia criar o jardim comunitário mais impressionante. O que começara como um escândalo de tabloides havia se transformado em um movimento de revitalização urbana. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos no Jardim dos Sonhos, preparando arranjos para uma dessas novas iniciativas comunitárias,
Helena pausou, um sorriso brincando em seus lábios. O que foi? Zé Gustavo perguntou, notando sua expressão. Estava apenas pensando, ela respondeu, em como as coisas mais belas podem nascer dos maiores desafios, como as flores que brotam através do concreto. Gustavo sorriu, puxando-a para perto. Assim como nosso amor, ele murmurou, beijando-a suavemente. E ali, rodeados pelo perfume das flores e o zum-zum das abelhas, eles souberam que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos. Como um jardim bem cuidado, seu amor continuaria a crescer, florescer e inspirar outros a verem a beleza ao seu redor. O dia do casamento de Gustavo e Helena amanheceu com um céu claro e uma brisa suave, como se a própria natureza estivesse celebrando a união. O local escolhido não poderia ser mais significativo. O jardim comunitário que Gustavo havia salvado e expandido, agora um exuberante oásis verde no coração da cidade. Helena acordou cedo, seus dedos traçando delicadamente os contornos do vestido de noiva pendurado próximo à cama. Era um modelo simples, mas elegante, adornado com pequenas flores de tecido que ela mesma havia ajudado a criar. Nervosa? Perguntou Marina, sua assistente e amiga, que a ajudaria a se preparar. Um pouco, Helena admitiu com um sorriso. Mas ansiosa, na verdade. Ansiosa para começar este novo capítulo. Enquanto isso, em seu apartamento, Gustavo ajustava a gravata pela 10ª vez, seu reflexo no espelho revelando uma mistura de nervosismo e felicidade. Seu amigo e sócio, Ricardo, observava com um sorriso divertido. Quem diria, comentou, Ricardo, que o temido Gustavo Mendonça ficaria tão nervoso por causa de um casamento? Gustavo riu, relaxando um pouco. Se alguém me dissesse há um ano que eu estaria aqui hoje, prestes a me casar em um jardim comunitário, eu teria achado que era loucura. Helena realmente mudou você, observou Ricardo. Ela me mostrou uma versão melhor de mim mesmo, Gustavo corrigiu, seu olhar suavizando ao pensar em sua noiva. O jardim estava magnificamente decorado. Arranjos florais elaborados, criados pessoalmente por Helena, adornavam cada canto. O caminho que levava ao altar era ladeado por uma mistura de flores silvestres e cultivadas, simbolizando a união entre o mundo natural e o construído pelo homem. Quando Helena chegou, guiada por seu pai, um murmúrio de admiração percorreu a audiência. Seu vestido, com suas delicadas flores de tecido, parecia flutuar ao seu redor. Mas o que realmente captava na atenção de todos era o sorriso radiante em seu rosto, uma expressão de pura felicidade. Gustavo, ao vê-la, sentiu seu coração acelerar. Naquele momento, todas as dúvidas, todos os desafios que haviam enfrentado, pareceram desvanecer. Só existia Helena, caminhando em sua direção, trazendo consigo a promessa de um futuro cheio de amor e crescimento. A cerimônia foi tocante e pessoal. Em seus votos, Helena falou sobre como Gustavo havia se tornado seus olhos para o mundo dos negócios, enquanto ela se tornara os olhos dele para a beleza da natureza. Gustavo, por sua vez, prometeu ser o apoio de Helena, assim como ela era o dele, cultivando seu amor como o mais precioso dos jardins. Após a troca de alianças e o beijo que selou sua união, o casal se virou para a plateia. Foi então que Gustavo fez um anúncio surpresa. Helena e eu queremos compartilhar nossa felicidade de uma maneira especial, ele começou. Decidimos criar uma fundação dedicada à criação e manutenção de jardins comunitários em áreas carentes da cidade. Acreditamos que todos merecem ter um pedaço de natureza perto de casa, um lugar para cultivar não apenas plantas, mas também esperança e comunidade. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados. Helena, emocionada, apertou a mão de Gustavo, sentindo o amor e o orgulho transbordarem em seu peito. A recepção que se seguiu foi uma celebração não apenas do amor de Gustavo e Helena, mas também da transformação que esse amor havia desencadeado na cidade. Representantes de comunidades beneficiadas pelos projetos de jardinagem urbana vieram agradecer e compartilhar histórias de como suas vidas haviam mudado. Entre os convidados, Beatriz, a mãe de Gustavo,
observava tudo com uma mistura de emoções. Aproximando-se do casal, ela tomou as mãos de Helena nas suas. "Minha querida", disse Beatriz, sua voz embargada, "eu estava errada sobre você. Você não apenas fez meu filho feliz, mas o tornou um homem melhor. Obrigada por trazer tanta beleza para nossas vidas." Helena, surpresa e emocionada, abraçou a sogra. "Obrigada por me dar uma chance", ela respondeu suavemente. À medida que a noite avançava, Gustavo e Helena dançaram sob as estrelas, rodeados pelo perfume das flores e o som suave de risos e conversas. Era como se o jardim inteiro estivesse celebrando com eles, cada flor um testemunho silencioso do poder transformador do amor. "Então, senhora Mendonça", Gustavo murmurou no ouvido de Helena enquanto dançavam, "feliz?" "Mais do que jamais. Imaginei ser possível", ela respondeu, repousando a cabeça em seu ombro. "E você, senhor florista honorário?" Gustavo riu suavemente. "Completo. Você me deu um novo propósito, Helena. Um novo jardim para cultivar." Enquanto o casal continuava sua dança, sob o olhar carinhoso de amigos e familiares, ficava claro para todos os presentes que este não era apenas o final feliz de uma história de amor. Era o começo de algo maior, uma semente plantada que prometia florescer em incontáveis vidas. O Jardim dos Sonhos, que começara como uma pequena floricultura, agora se expandia metaforicamente por toda a cidade. Gustavo e Helena, unidos não apenas pelo amor, mas por uma visão compartilhada de um mundo mais verde e compassivo, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. E assim, enquanto a lua subia no céu noturno, iluminando o jardim com sua luz prateada, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de amor, crescimento e a incrível capacidade das pessoas de florescerem em circunstâncias inesperadas, assim como as mais belas flores que às vezes brotam nas fendas do concreto. Os anos que se seguiram ao casamento de Gustavo e Helena foram marcados por crescimento, desafios e uma série de transformações, tanto pessoais quanto na comunidade ao seu redor. A Fundação Jardins do Amanhã, criada por eles no dia do casamento, rapidamente se tornou uma força motriz na revitalização de áreas urbanas por todo o país. Numa manhã de outono, 5 anos após o casamento, Helena estava no Jardim dos Sonhos, agora expandido e transformado em um centro de educação ambiental, além de floricultura. Seus dedos hábeis trabalhavam em um complexo arranjo quando ouviu os passos familiares de Gustavo se aproximando. "Bom dia, meu amor", ele disse, beijando-a suavemente. "Como estão meus 2 tesouros hoje?" Helena sorriu, pousando a mão sobre sua barriga levemente arredondada. "Estamos ótimos. Seu filho ou filha parece ter herdado seu gosto por movimentação constante." A notícia da gravidez de Helena, há 4 meses, havia sido recebida com alegria não só por eles, mas por toda a comunidade que haviam construído ao seu redor. O Jardim dos Sonhos e a Fundação haviam se tornado uma família estendida para muitos. "Tenho novidades", Gustavo disse, a excitação evidente em sua voz. "O projeto para o novo parque sensorial foi aprovado. Vamos poder começar a construção no mês que vem." Helena abraçou o marido emocionada. O parque sensorial era um sonho que ela acalentava há anos, um espaço verde projetado especificamente para pessoas com deficiências, onde todos os sentidos seriam estimulados e celebrados. "Isso é maravilhoso, Gustavo. Mal posso esperar para começar a planejar os jardins aromáticos e as áreas táteis." Enquanto discutiam os detalhes do projeto, foram interrompidos pela chegada de Dona Zulmira, uma senhora de 70 anos que se tornara uma presença constante no Jardim dos Sonhos, desde que o jardim comunitário de seu bairro fora revitalizado pela Fundação. "Bom dia, meus queridos", ela os cumprimentou calorosamente. "Vim buscar algumas mudas para nossa horta comunitária. E também", ela acrescentou com um sorriso maroto, "para ver como está nossa mamãe mais famosa." Helena riu, permitindo que Dona Zulmira tocasse sua barriga. "Estamos bem, Dona Zulmira. E como vai a horta?" "Ah, está uma beleza.
Aquelas técnicas de permacultura que vocês nos ensinaram fizeram milagres. Estamos colhendo mais do que conseguimos comer. Enquanto Gustavo ajudava Dona Zulmira a selecionar as mudas, Helena refletia sobre o quão longe haviam chegado. O que começara como um encontro casual na chuva havia se transformado em um movimento que estava mudando vidas. Mais tarde naquele dia, durante uma reunião da fundação, Gustavo apresentou uma nova proposta: expandir o programa de jardinagem terapêutica para hospitais em todo o país. Vimos o impacto que nossos jardins tiveram no hospital local, ele argumentou. Pacientes se recuperando mais rápido, níveis de estresse reduzidos entre a equipe médica. Imaginem o bem que poderíamos fazer em escala nacional. A proposta foi recebida com entusiasmo, e logo planos estavam sendo traçados. Helena, ouvindo as discussões, sentiu uma onda de orgulho. Gustavo havia vindo tão longe desde seus dias de empresário implacável. Aquela noite, em casa, o casal relaxava em sua varanda, rodeados por plantas e o som suave de um pequeno chafariz. Helena recostou-se contra Gustavo, suas mãos entrelaçadas sobre sua barriga. Você já imaginou, ela disse suavemente, que um dia estaríamos aqui? Que aquele encontro na chuva nos levaria a tudo isso? Gustavo beijou o topo de sua cabeça. Honestamente, não. Você mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Me fez ver um mundo inteiro que eu estava ignorando. Nós mudamos um ao outro. Helena corrigiu gentilmente. Você me deu a coragem para sonhar maior, para acreditar que podíamos fazer uma diferença real no mundo. Eles ficaram em silêncio, por um momento, absorvendo a paz da noite e a companhia um do outro. Então, Helena soltou uma pequena exclamação de surpresa. O que foi? Gustavo perguntou preocupado. O bebê, Helena respondeu com um sorriso. Ele ou ela acabou de chutar. Aqui, sinta. Gustavo colocou a mão onde Helena indicava, seus olhos se arregalando ao sentir o movimento. É incrível, ele sussurrou. Outro pequeno milagre que estamos cultivando juntos. Naquele momento, cercados pelo jardim que haviam criado juntos, com uma nova vida crescendo entre eles, Gustavo e Helena sentiram uma profunda gratidão. Cada desafio que haviam enfrentado, cada obstáculo superado, os havia levado a este ponto. Sabe, Helena disse pensativamente, nosso filho vai crescer em um mundo melhor por causa do que fizemos. Um mundo com mais verde, mais compaixão. E vamos ensiná-lo a ver a beleza em tudo, Gustavo acrescentou. Assim como você me ensinou. Enquanto a noite avançava, o casal permaneceu na varanda, fazendo planos para o futuro, sonhando com os novos jardins que plantariam, tanto literalmente quanto metaforicamente. Eles sabiam que o caminho à frente não seria sempre fácil, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, lado a lado. O Jardim dos Sonhos havia se tornado mais do que um nome. Era uma realidade que eles viviam todos os dias, cultivando amor, compaixão e esperança, não apenas para si mesmos, mas para toda uma comunidade. E agora, com um novo membro a caminho, sua família estava prestes a florescer de maneiras ainda mais belas e inesperadas. O verão chegou, trazendo consigo não apenas o calor intenso, mas também a expectativa pelo nascimento do bebê de Gustavo e Helena. O Jardim dos Sonhos estava mais vibrante do que nunca, como se a própria natureza estivesse ansiosa pela chegada da nova vida. Em uma tarde particularmente quente, Helena estava no espaço educativo da floricultura, conduzindo uma aula de arranjos florais para um grupo de crianças. Suas mãos guiavam gentilmente as pequenas mãos dos alunos, ensinando-os a sentir as diferentes texturas e formatos das flores. Lembrem-se, ela dizia com um sorriso, cada flor tem sua própria história para contar. Quando vocês criam um arranjo, estão juntando essas histórias para formar algo novo e bonito. Gustavo, que havia chegado mais cedo de uma reunião, observava a cena da porta, seu coração transbordando de amor e admiração. Ver Helena, com sua barriga de 8 meses, cercada por crianças ansiosas e flores coloridas, era uma imagem que ele sabia que guardaria para sempre. De repente, Helena parou, levando uma mão à barriga. Gustavo imediatamente correu até ela. Helena,
Está tudo bem? Ela sorriu pegando a mão dele e colocando sobre sua barriga. Está mais do que bem. Acho que nosso pequeno jardineiro está pronto para conhecer o mundo. As horas que se seguiram foram um turbilhão de emoção. A notícia do trabalho de parto de Helena se espalhou rapidamente e logo o Jardim dos Sonhos estava cheio de amigos e membros da comunidade, todos ansiosos por notícias. No hospital, rodeada pelo aroma das flores que Gustavo insistira em trazer para o quarto, Helena deu à luz uma menina. Quando a enfermeira colocou o bebê em seus braços, ela chorou de alegria. Ela é perfeita, sussurrou Helena, seus dedos traçando delicadamente o rosto da filha. Gustavo, com lágrimas nos olhos, beijou a testa de Helena e então a de sua filha. Ela é, concordou, sua voz embargada pela emoção, nossa pequena Flora. O nome havia sido escolhido meses antes, uma homenagem à paixão que os unira e transformara suas vidas. Nos dias que se seguiram, o quarto de hospital se tornou uma extensão do Jardim dos Sonhos. Amigos, familiares e até clientes passavam para dar as boas-vindas à pequena Flora, trazendo consigo não apenas presentes, mas histórias e boas energias. Dona Zulmira foi uma das primeiras visitantes, trazendo um pequeno vaso com uma muda de jasmim, para que o quarto sempre tenha um cheirinho doce. Ela explicou colocando o vaso no parapeito da janela. Beatriz, a mãe de Gustavo, surpreendeu a todos com sua emoção ao segurar a neta pela primeira vez. Ela tem os olhos do Gustavo, comentou, maravilhada. Mas o sorriso é todo seu, Helena. Quando finalmente chegou o dia de levar Flora para casa, Gustavo e Helena foram recebidos por uma verdadeira celebração no Jardim dos Sonhos. A comunidade havia se reunido para dar as boas-vindas à mais nova integrante de sua família estendida. Um arco de flores marcava a entrada da loja, e no centro do jardim, uma pequena árvore frutífera havia sido plantada em homenagem à Flora, para que ela cresça junto com a árvore, explicou um dos jardineiros comunitários. Nos meses que se seguiram, Flora se tornou uma presença constante no Jardim dos Sonhos. Helena a carregava em um sling enquanto trabalhava, narrando cada atividade, descrevendo as cores e aromas das flores. Gustavo, por sua vez, passava horas mostrando a Flora as diferentes plantas do jardim, maravilhado com a curiosidade nos olhos da filha. Um ano se passou num piscar de olhos. Na festa de primeiro aniversário de Flora, realizada no jardim comunitário que havia sido o palco do casamento de seus pais, Gustavo e Helena tiveram um momento de reflexão. É incrível, disse Gustavo, observando Flora brincar com outras crianças entre os canteiros de flores. Há 6 anos eu nem sabia que este lugar existia. Agora não consigo imaginar nossa vida sem ele. Helena sorriu apertando a mão do marido. É como eu sempre digo, as sementes do amor, quando bem cultivadas, podem transformar o mundo inteiro. Naquele momento, vendo sua filha crescer em meio a tanta beleza e bondade, rodeados por uma comunidade que haviam ajudado a florescer, Gustavo e Helena sentiram uma profunda sensação de realização. O Jardim dos Sonhos havia se tornado muito mais do que uma floricultura ou mesmo uma fundação. Era um testemunho vivo do poder transformador do amor, da compaixão e da conexão com a natureza. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de rosa e laranja, Flora correu até seus pais, uma pequena flor silvestre na mão. Para você, mamãe, ela disse, estendendo a flor para Helena. Helena pegou a flor, sentindo sua delicada textura. É linda, meu amor. Que flor é essa? Gustavo se abaixou ao nível da filha, sorrindo. É uma margarida, Flora. Lembra o que ela simboliza? Flora pensou por um momento, então respondeu com um sorriso radiante. Inocência e novo começo. Helena riu, puxando a filha para um abraço. Isso mesmo, meu amor. Cada dia é um novo começo, uma nova chance de fazer o mundo um pouquinho mais bonito. Enquanto a família se abraçava, sob o céu estrelado e rodeados pelo perfume das flores, ficava claro que o Jardim dos Sonhos continuaria a crescer e florescer. Não apenas em tamanho, mas em impacto e significado. Era um legado de amor, esperança e renovação
que Gustavo e Helena estavam orgulhosos de passar para a Flora e para as gerações futuras. E assim, com o fechar deste capítulo, uma nova história começava. Uma história de uma família, uma comunidade e um jardim, todos crescendo juntos, enfrentando desafios, celebrando vitórias e, acima de tudo, espalhando beleza e compaixão por onde quer que fossem. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Gustavo e Helena tenha tocado seus corações tanto quanto tocou os nossos. Para continuar explorando histórias igualmente cativantes e emocionantes, preparamos uma playlist especial, com contos que celebram o amor, a superação e a beleza da vida. Vocês podem encontrá-la clicando no link à esquerda. Se esta história ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um gostei neste vídeo. Cada dia trazemos novas narrativas que exploram a complexidade e a beleza das relações humanas. Não percam nossos próximos conteúdos. Gostaríamos muito de ouvir suas opiniões e reflexões sobre a história de Gustavo e Helena. Como essa narrativa tocou você? Que momentos mais te emocionaram? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lembrem-se, assim como no Jardim dos Sonhos, cada um de nós tem o poder de plantar sementes de mudança e amor em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Que esta história inspire você a cultivar seu próprio jardim de sonhos, seja ele qual for. Até a próxima história. E não se esqueçam, em cada desafio há uma oportunidade de crescimento. Em cada encontro, a chance de uma nova transformação. Continuem florindo, amigos.